grande alegria, nesse domingo, nesse primeiro dia da semana, nós lembramos da palavra do salmista. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso viver. Sim, que neste nosso encontro, que neste nosso culto que celebramos em nome de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez, a sua palavra, a palavra de Deus seja lâmpada e luz para a nossa vida. E assim compartilho com vocês também palavras do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto sempre bem seguro. E assim, a este nosso Deus, o nosso Deus que dá segurança, ao nosso bom Deus que é conselheiro e que se chega a nós sempre de novo com a sua palavra, a Ele nós nos achegamos em oração. Deus amado, estamos unidos diante de Ti com o coração disposto e os ouvidos atentos. Queremos ouvir Tua voz, sentir Tua direção e ser transformados por Tua palavra. Que ela seja como luz em nossos caminhos e semente fértil em nossas atitudes. Ensina-nos, Senhor, a acumular tesouros que não enferrujam, que não se perdem, tesouros eternos no Teu reino. Que nossas ações, palavras e escolhas estejam alinhadas com os valores do céu, com Tua boa vontade. Livra-nos do egoísmo que nos fecha para o outro, que aprendamos a repartir, a servir, a amar sem medida. Que o nosso coração seja generoso e que nossa vida reflita o caráter de Cristo, humilde, compassivo e cheio de graça. Que hoje, agora, ao ouvirmos Tua palavra, sejamos confrontados e consolados. Que ela nos mova à prática, nos leve à renúncia e nos inspire à obediência. Queremos viver para algo maior, para algo eterno, para Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim como o Salmo e a oração nos chamam a olhar para aquilo que vem do alto,
para aquilo que vem da palavra de Deus que nos edifica, onde nos ensina a olhar ao lado, as pessoas, ao mundo ao nosso redor e não olhar somente aos nossos pés, aos nossos passos e somente ao nosso umbigo. Mas essa palavra de hoje, ela vem justamente para questionar e refletir sobre isso. É a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, e diz o seguinte: Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita, o que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Até aqui, a palavra para a nossa reflexão. E essa palavra do Evangelho nos apresenta essa parábola que é ao mesmo tempo provocadora, mas libertadora. Jesus nos fala desse homem rico que, após uma colheita abundante, decide construir celeiros ainda maiores. Mas antes, logo no início, vem uma pergunta de um jovem que diz: olha, Senhor, eu quero que você divida as nossas heranças. Fala para o meu irmão dar a minha parte. Veja bem, aqui, nesse momento, essa pessoa ele se mostra totalmente humano, como eu e você. E nós sabemos que nós conhecemos os nossos irmãos, as pessoas conhecem os nossos irmãos, conhecemos as nossas famílias. E também na minha caminhada pastoral é tão bonito, tão lindo quando as pessoas fazem um churrasco junto, quando as pessoas festejam aniversários, aí vem o pai, a mãe, o vô, a avó, o tio e a tia, vem os irmãos, todos estão ali reunidos. Mas muitas vezes basta a falta do pai ou da mãe para que esse clima amoroso de muita alegria e todo mundo estar junto começar a se dividir. Justamente no momento de dividir a herança. Aí começam os problemas, um quer um pouco mais, o outro quer um pouco menos, sempre alguém se sente injustiçado, sempre tem aquele que vai pensar: eu estou ganhando menos do que o outro, o meu irmão é um privilegiado, ou a minha irmã é uma privilegiada. E é nesse contexto de briga por uma herança que ele vem até Jesus. E Jesus diz: olha, quem me coloca como juiz? Para que isso? Aí ele traz a parábola justamente para questionar, ele tenta inverter essa situação. Não deve ser uma situação de juízo, onde alguém vai dizer: olha, cabe a você tal parte, a você outra, e assim por diante. Jesus questiona essa realidade a partir da parábola, onde ele diz: olha, cuidado. Quando aquele homem rico, ele diz: olha, eu vou destruir os meus celeiros e construir maiores, eu vou fazer com que as coisas aconteçam para mim. Aqui demonstra um espírito egoísta muito grande, onde uma pessoa com tudo aquilo que Deus deu a ela, colocou em suas mãos. E aqui, deixar bem claro, não é uma crítica contra a riqueza. Aqui Jesus não está criticando a riqueza do homem. Jesus está criticando a forma como ele se utiliza dela.
Então ali nesse momento ele diz, olha, em verdade a gente tem que cuidar muito, porque a gente não deve viver para nós mesmos e não usar as dádivas que Deus coloca em nossas mãos, as coisas que Deus nos possibilita, as portas que Deus se abre para diante de nós, para pensar somente no nosso umbigo. A gente tem que olhar para as outras pessoas. Por isso nós somos comunidade cristã. Ser parte da comunidade cristã a partir do nosso batismo significa conviver com outras pessoas. Não é viver para si só. A própria palavra conviver é viver com outras pessoas, não viver sozinho. Isso é muito importante. E digo mais, nós nascemos na perspectiva do egoísmo. Vejam bem, como é interessante, né? Quando a gente percebe que na vida a gente nasce extremamente egoísta. Quando uma mãe dá à luz a uma criança, aí ela tem aqueles primeiros 6 meses que ela fica em casa com ela. Todos nós sabemos disso. E aqueles 6 meses são extremamente difíceis, é momento de adaptação. Mas veja bem, primeiro dia que a criança, nos primeiros 5 minutos que a criança nasce, já começa num gritedo. Começa a gritar, e como quem está dizendo assim, pô, estava num lugar tão gostoso, quentinho, maravilhoso, ai, a minha alimentação vinha de uma forma tudo tranquilo, estava ali crescendo, estava num lugar assim, descansando, e agora vocês me tiram e me colocam nesse mundo frio, onde eu já estou passando ou frio ou calor, onde já tem um monte de gente botando a mão em mim, e já ficam colocando uns canudinhos para mim poder respirar melhor. Aí vira aquele gritedo já reclamando do mundo, pensando, pô, para que fazer isso comigo? Demora meia hora, 1 hora depois, começa num gritedo de novo, pensando assim, pô, e agora? Preciso me alimentar, eu preciso de um colo quente, eu preciso de uma mãe que me dê o leite materno. E aí depois ele vai acostumando sempre nisso, e as mães também. Cada 3 horas, cada 4 horas, um choro, e aí você tem que fazer tudo aquilo que a criança precisa. E a gente pensa, eu sou o dono do mundo, já do princípio. Basta chorar que alguém ou vai me vestir, ou vai me trocar, ou vai trazer uma comida para mim. E aí, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo que não, que o mundo não é isso. O mundo não é somente para mim. Deus não criou todo o universo somente para a minha pessoa. Deus criou justamente para que a gente pudesse compartilhar, conviver, ser comum unidade no todo. E aqui Jesus questiona isso dizendo, olha, é importante agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus coloca para nós. É importante que a gente aprenda a dividir o que Deus coloca nas nossas mãos, como administradores que somos, e bons administradores que devemos ser, de tudo aquilo que Deus nos possibilita. Como é bom ter uma casa, como é bom ter um carro, como é bom ter um lugar onde a gente pode dizer, é meu, esta é minha casa, esta é a minha família que me acolhe. Mas o que é a felicidade diante disso? A felicidade é ter o melhor carro? A felicidade é ter a maior casa? Não, a felicidade é ter uma família decente, uma família companheira. Felicidade é ter uma esposa que lhe acompanhe, um marido que lhe ame. Felicidade é ter pessoas que quando você precisar delas, aí você vai perceber como elas são importantes. Por isso eu diria, tem um ditado que diz o seguinte, você quer conhecer um irmão verdadeiro, espere o momento da herança. Ali você vai saber quem são os verdadeiros irmãos. Quer conhecer um amigo? Quer saber como é esse amigo? Espere um momento de dificuldade. Aí você vai perceber o valor desse amigo também na sua vida. Você quer conhecer o seu cônjuge? Então espere o momento da separação, muitas vezes. Aí você vai ver qual é a índole e o que está por trás das pessoas. A herança, esse texto nesse sentido, ele é muito delicado.
porque se trata de dinheiros e de as formas de distribuição, o que a gente percebe que é delicado em muitas famílias e motivo de grandes problemas. Mas olhemos para esse momento e esse texto bíblico quer justamente nos dizer: existem coisas muito melhores, muito maiores, e nós podemos transformar esses momentos ainda nesse momento, nessa vida, antes da nossa morte. Por quê? Devemos acumular para o reino dos céus e não para nós mesmos. E aqui vem algo bem importante, que a gente tem que aprender a fazer essa divisão com as pessoas que estão ao nosso lado. E aí eu falo para vocês, como pastor, a gente percebe muito dessas situações justamente no final da vida, na hora da celebração de sepultamento, sabe? As pessoas falecem, aí vão para a capela, aí ficam lá até esperar o momento onde a gente tem que fazer a despedida. E aí às vezes a gente percebe pessoas, e aí vem uma questão interessante, não importa se é rico, se é pobre, isso não é uma questão de riqueza, de pobreza, mas ali a gente percebe que às vezes pessoas ou muito humildes ou muito ricas, onde às vezes você não tem as 6 pessoas para carregar as alças do caixão. E aí eu me pergunto, do que adianta às vezes acumular tantas coisas se no final da vida tu não tem as pessoas que são importantes ao teu lado? Do que adianta ter tantas coisas no mundo, ter os celeiros cheios, se você não tem as pessoas que vão lhe ajudar no final da sua vida, que estejam presentes ali naquele momento? Então é ali que a gente percebe o quanto as pessoas se doam, é ali que a gente percebe o quanto as pessoas são amáveis umas com as outras, ali que a gente percebe o quanto a pessoa fez amigos, até os amigos dos amigos, que também aparecem e se sentem solidários nesse momento. Por isso, aqui entre nós, vamos aprender a repartir aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Não sejamos tão egoístas. Não pensamos somente no nosso umbigo, somente na minha família, no meu eu, no meu filho, na minha filha, mas pensemos também nas pessoas que estão ao nosso lado. Isso é ser comunidade. Isso é acumular para Deus. E que assim seja na vida de todos nós. Amém. E hoje em dia te vendo, vou te ensinar.
Estamos celebrando a Semana Nacional dentro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Semana das Pessoas com Deficiência. E nós queremos fazer uma oferta muito especial desse culto, justamente a nível nacional, para ajudar tantos grupos que se encontram em diversas comunidades, onde nós estamos acolhendo, apoiando essa tarefa tão importante de fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas, amadas, queridas, também dentro dos muros da igreja. E que assim seja. Então, a gente agradece desde já a sua oferta, que é tão importante para a continuação desse trabalho. Lembrando também que nós temos a oferta voltada para a campanha de missão na nossa igreja e você ainda tem oportunidade de ofertar, de ajudar para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja testemunhado, levado a outras pessoas em diversos lugares no nosso Brasil. Então faça a sua oferta em prol da campanha Vai e Vem na nossa igreja, lembrando que você, ao doar, ao ofertar para a campanha, conclua a sua oferta sempre com 99 centavos. E desde já, muito obrigado. E assim agora convidamos a nos achegarmos a Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos profundamente pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ensina, nos corrige, nos consola e nos transforma. Obrigado por cada ensinamento que nos revela que tu és e quem devemos ser. Que nunca percamos o desejo de aprender mais de ti e de viver segundo os teus princípios. Concede-nos, Pai Celeste, sabedoria para reconhecer e abandonar o egoísmo que tantas vezes nos afasta do teu propósito. Ensina-nos a olhar além de nós mesmos, a abrir mão do que é apenas nosso e a viver com generosidade e entrega. Que o teu Espírito nos molde para sermos mais parecidos com Cristo, que se deu por amor. Cultiva em nós um amor verdadeiro pelo próximo, um amor que não se limita a palavras, mas que se expressa em atitudes, em presença, em compaixão. Que sejamos sensíveis às dores alheias, prontos a ouvir, a servir e a estender a mão. Que o nosso coração reflita o teu amor, que é paciente, bondoso e sem medida. Como comunidade, Senhor, queremos viver a diaconia com sinceridade e compromisso. Que o serviço ao outro seja parte da nossa identidade como teu povo. Ensina-nos a viver o amor na prática, a cuidar uns dos outros. E nessa semana, e neste culto, neste momento, nos lembramos de maneira especial das pessoas com deficiência. Que elas se sintam corpo, parte, igualmente, como filhos e filhas tuas. E assim, ajude-nos para que possamos sabiamente viver e saber que absolutamente tudo que temos e somos, inclusive nossa própria vida, está em tuas mãos. Que essa certeza nos dê paz, coragem e propósito. Em nome de Jesus é que oramos. Oramos também como Ele mesmo ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Obrigado por sua companhia. Tem que deixar o link, né, Milton? Vai lá, coloca o link, siga a gente. Também compartilhe esse culto com seus amigos, sua família. É uma forma também de testemunhar o Evangelho.
e com certeza essa palavra também chega a tantas outras pessoas. Obrigado pela companhia de vocês e até um próximo encontro. Amém.